Bom dia, Mulheres S! Vamos começar hoje mais uma live aqui no perfil. Essa semana, gente, deixa eu me organizar aqui, que esse negocinho tem que carregar. Essa semana a gente está falando de autogoverno. Foi vocês que decidiram, né, escolheram esse tema. E eu fiquei muito feliz. Ei, Regiane, seja bem-vinda. E aí a gente foi falar. Ei, Nick, bom dia, mulheres, bom dia. Então, essa semana inteirinha a gente vai falar sobre autogoverno, né? Vocês escolheram esse tema numa enquete que eu fiz. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Bom dia! E hoje nós vamos falar sobre isso. Ontem eu coloquei o conceito, né? O conceito geral que a gente tem, né, na nossa língua, e coloquei também o conceito bíblico, né? O que o autogoverno tem a ver com a gente ser cristã. Foi legal, né? Então, eu contei para vocês também uma experiência que eu tive com relação ao autogoverno. Por quê? Deixa eu ver se eu colocar aqui. Isso, agora ficou melhor. Porque eu contei para vocês, né? Eu tô fazendo uma reeducação alimentar e o meu marido vai na padaria e compra um monte de coisa gostosa e ele sempre traz algo para mim. E aí vem que tamanho de doce de amendoim, que é uma coisa que eu gosto muito, vem com broa, com bolo, um bolo indiano maravilhoso que eu amo. E aí ele vem com essas coisas. E eu tô fazendo essa reeducação alimentar. E aí toda vez que ele traz isso, eu falo assim, eu tenho que comer, né? Eu preciso honrar o meu marido. Ah, gente, que isso? Meu marido trouxe pra mim. Como assim eu não vou comer? Né? E a gente tem muitas vezes aquela coisa, vai jogar fora, vai dar pros outros. O que vai fazer com aquilo, né? E o Senhor me incomodou aí, que eu não estava tendo autogoverno. E aí eu lancei, né, semana passada, entre alta performance e autogoverno, e vocês decidiram autogoverno. Eu fiquei muito feliz com isso. E aí, ontem eu falei sobre autogoverno e autoconfiança. O que isso tem a ver um com o outro? Gente, tem tudo a ver. Quanto mais autogoverno você tem, mais autoconfiante você é. Então, muitas vezes, a gente aprende por aí, né? E eu posso me colocar, porque não sei se você sabe, mas eu sou coach comportamental também. E aí a gente aprende o seguinte, né? De fazer uma listinha, olhar pra frente do espelho e falar, eu sou bonita, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo outro. Gente, eu não sei com vocês, mas isso pra mim não funciona. Porque eu posso até achar que eu sou tudo isso hoje. E aí achar que a minha autoconfiança tá aumentando. Só que isso não é real. Na hora que eu estou diante de uma pessoa que fala alguma coisa que eu não gosto, que me retruca, enfim, que me critica, quando eu me vejo em comparação, ei Arielle, seja bem-vinda, ei Simone, seja bem-vinda. Quando eu me vejo perto de mulheres, né, que ao meu ver são mulheres enormes do que eu, aquilo que eu falei no espelho vai embora. Aquilo pra mim, na minha vida, não funciona. Coloca aqui pra mim se funciona pra vocês. Se a sua autoconfiança se eleva quando você fica na frente do espelho falando, eu sou linda, eu sou poderosa, eu sou competente. Conta aqui pra mim se isso funciona com vocês, gente. Porque comigo não funciona. Naquele momento eu posso até achar que eu melhorei um pouquinho, só que aquilo não se sustenta. Não se sustenta. Na hora que eu abro o Instagram e vejo um monte de gente fazendo um monte de coisa, aquilo tudo que eu tinha feito no espelho lá, vai embora. Conta aqui pra mim se com vocês também acontece isso, ou é só comigo, né? De repente, isso mesmo, momentaneamente. Não tô falando que isso é ruim, não tô falando que você não deve usar, não tô falando isso. Eu tô falando o seguinte, que eu trabalho com outra forma. E aí eu fui perguntar, fui procurar saber, eu fui procurar o que tem a ver a autoconfiança. E aí, gente, eu cheguei no conceito do autogoverno. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes de a gente começar com esse conteúdo, eu coloquei um post hoje, essa manhã, uma foto minha escrito assim, se eu não governo dentro, como que eu vou governar fora? E eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu era líder numa igreja de... Não funciona não, né, Simone? Pois é, então nós estamos juntos, amiga, que comigo não funciona também não. Seja bem-vinda, Paloma, seja bem-vinda, Ana, seja bem-vinda. E aí hoje eu coloquei um post lá, uma foto minha falando sobre isso. Se eu não governo dentro, como que eu vou governar fora? E aí, aconteceu algo comigo, gente, que naquele momento eu vi que muita coisa na minha vida estava errada.
Eu era líder de um grupo de dança na minha igreja, eu tinha 21 pessoas debaixo da minha liderança. Isso numa igreja, assim, com, sei lá, 60 membros, né? Então, era uma igreja pequena e eu tinha quase a metade da igreja sobre a minha liderança. E aí a gente fez uma coisa muito grande. Na época, uma igreja muito humilde e assim, eu com a vista longe, né? Fiz um evento, assim, estrondoso. Pra vocês terem ideia, saiu até no jornal da cidade. A grandiosidade que foi o negócio. Nosso pastor teve que comprar mais cadeira, enfim, foi assim, uma revolução no lugar. Foram 3 dias de congresso de dança e foi muito legal, foi muito bom. Muitas pessoas se converteram, né, ao Senhor. A igreja ficou lotada os dias todos, enfim, foi muito, muito, muito legal. E aí foi sexta, sábado o dia todo, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite foi o encerramento. E aí, no final daquilo tudo, né, todo mundo muito emocionado, manifestação do Espírito Santo, aquela coisa toda. O pastor lá na frente, ei meninas, vocês estão entrando, sejam bem-vindas. O pastor lá na frente falou assim, Letícia, vamos convidar a idealizadora, a coordenadora desse projeto, a líder que fez isso tudo. Gente, ela é uma bênção aqui na igreja. Aí começou a me elogiar, né? Ela é uma bênção aqui na igreja. Vem cá, Letícia, que nós vamos orar por você. E aí eu fui, né, em lágrimas, em prantos, né? As minhas lideradas levaram para mim presente, aquelas cestas maravilhosas. Foi tudo muito lindo, assim. Sabe aquela coisa de, nossa, tô no pódio? Nossa, é isso aqui que eu nasci pra fazer? Nossa, o meu momento de glória? Sim, gente, eu senti tudo isso. Não vou mentir pra vocês, eu senti isso tudo. Nossa, eu sou muito boa mesmo. Nossa, deu muito certo. Gente do céu, eu tenho talento. Aí ele falou assim, vem aqui também a família da Letícia, porque com certeza, para ela ter feito um evento tão grandioso como esse, ela precisou da ajuda da família. E naquele momento, todo mundo olhando, cadê o marido da Letícia e o filho da Letícia? Cadê? E ninguém se levantava da cadeira para poder vir. O meu marido e o meu filho não foram em nenhum dia do evento. E o meu bebê tinha, acho que 7 meses. Davi mamava no peito. O que tinha acontecido? Eu tinha feito esse evento todo, demandava muito tempo, energia, dinheiro, enfim, minha. E aí ele falou assim, não, o bebê é muito pequeno, ele tá mamando no colo, vamos fazer assim, você vai e eu fico com ele. Na hora das mamadas eu levo ele lá na igreja, você amamenta ele e eu trago ele de volta. Então durante 3 dias o meu marido tinha ficado com meu filho. Eu ia pra casa e chegava exausta, quase meia-noite, depois de cada evento. E caía, levantava de manhã, tomava um banho e tava de novo. E aí naquele momento, quando ele falou isso, o pastor falou isso, eu falei assim, não, um evento grandioso como esse, ela, né, deve ter tido a ajuda da família. Sinceramente, eu tive, né? Meu marido ficou com meu filho, então, sim, isso era uma grande ajuda, né? Não era uma pouca, não, era muita ajuda. Só que naquele momento, gente, eu me senti a pior das pessoas. Aquela confiança toda dos elogios, dos aplausos, daquilo... Gente, foi nada. Nada. Por quê? Porque eu não tava com a minha família perto. E eu fiquei morrendo de vergonha. Aquilo que tinha começado assim, com aquela energia. Gente, eu fui pra casa chorando. O que isso tem a ver com o autogoverno? O que isso tem a ver com a autoconfiança? É que muitas vezes a gente firma a nossa confiança em elogios, em aplausos, em resultados. E aí, quando você não tem os resultados, não tem os elogios, não tem o tapinha nas costas, não tem, a sua autoconfiança murcha, você já não tem mais. E aí você não consegue fazer mais nada porque você não sente autoconfiante. Você não sente autoconfiante porque os outros não estão te elogiando. Então, gente, isso é um ciclo vicioso e momentâneo e não é isso que Deus tem pra mim, que tem pra você. Simples assim, não é isso, né? Quando eu me sinto autoconfiante quando eu recebo elogio, e aí se eu não tenho elogio, eu não me sinto autoconfiante? A autoconfiança fala de mim. É o que eu sinto de mim mesma. Não é o que o outro faz com que eu sinta. E naquele momento eu tive certeza disso. O homem... fogo de artifício. E naquele momento a minha confiança tinha ido no zero. Eu parei e pensei assim, gente, espera aí. Esse povo todo tá me aplaudindo? Isso é muito legal.
Mas quem eu quero realmente, o que para mim é realmente necessário, o que para mim alimenta a minha alma, o que para mim me confirma que eu sou tudo isso que o povo tá achando que eu seja, é a minha família. E naquele momento eu vi que ter autoconfiança é uma coisa e ser autoconfiante é outra, né? Então essa coisa pra mim de falar na frente do espelho, Letícia, você é linda, você é insubstituível. Gente, pra mim não funciona por causa disso. É momentâneo. Aí eu fico linda, passo um batom. Aí eu abro o Instagram. Aí eu vejo uma pessoa muito mais nova do que eu, fazendo muito mais do que eu. Porque é assim hoje em dia, né? Agora nessa pandemia, gente, isso tá uma loucura. Nossa, fulano fez 4 lives num dia. Gente, eu passo semanas aqui sem fazer uma live. E aí onde que tá minha autoconfiança? Vai embora. Nossa, mas ela tem 4 filhos, eu só tenho 2 e eu tô descabelada desse jeito. Nossa, ela tá com a barriga chapada, tá com o cabelo feito. Nossa, ela faz a própria unha. Gente do céu, eu não consigo tirar cutícula, eu não sei pintar minha unha. Aqui, ó, minha sobrancelha tá aqui tudo parecendo uma taturana. E aí a gente vê aonde realmente tá a sua autoconfiança. Faz sentido, gente? Coloca aqui pra mim se isso faz sentido. Ei, Ivan, seja bem-vinda, Gi. Seja bem-vinda, pastora Carla. Ai, eu amo você também, não esqueci não, tá? Tá lá na minha legendinha, o áudio. Ei, Cida, seja bem-vinda. Então, gente, e aí, beleza. Então, vamos começar o assunto de hoje. O que tem a ver o autogoverno com a autoconfiança, né? Então, vamos lá. O que é o autogoverno? É você ser autodisciplinado. Você obedecer você mesma. Basicamente é isso. Eu quero ser uma mulher mais mansa. Então, na hora que eu tiver que gritar, eu me controlo e não grito. Por quê? Porque eu quero ser uma mulher mansa. Vou levantar de manhã e vou fazer exercícios físicos. Levantou de manhã, tá chovendo, os meninos acordam mais que você não acha o seu tênis, a música que você queria para você exercitar não tem, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Por quê? Porque eu falei que eu ia fazer. Isso é autogoverno. Eu falo e eu cumpro. Quero ter uma alimentação saudável. Aí o marido vai e chega com bolo indiano. Ah, né? Mas vou comer só um pedacinho, né? Olha, meu marido trouxe pra mim. Eu tenho que honrar o meu marido comendo o que ele trouxe. E aí, aquele comando que eu dei pra mim mesmo de uma alimentação saudável vai embora. Eu não obedeci nem as propostas que eu fiz pra mim mesmo. Eu não fui digna de confiança em mim mesmo. E o pior, tá todo mundo em volta vendo isso. Não, gente, porque a partir de hoje eu vou cozinhar mais saudável nessa casa. Nós vamos comer mais verdura. Gente, eu tô falando de verdura, dessas coisas, tá? Porque é a minha realidade. Não, porque a partir de hoje a gente vai ler a Bíblia todo santo dia na mesa. Nós vamos orar todo dia juntos. Você falou. E aí você vai e não faz. Aí um dia, porque o marido chegou mais tarde. Porque o gás acabou. Porque não sei o quê. Porque aí você vai deixando de fazer. E aí você não tem autogoverno. Você não tem domínio próprio, que está escrito lá em Gálatas, né? Que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Eu fiz um post lá ontem falando que os 3 primeiros é sobre você, os 3 primeiros é sobre o relacionamento com o outro e os 3 últimos frutos do Espírito é sobre autogoverno. Então, quando a gente fala de domínio próprio, a gente está falando de autogoverno. Então, se eu, como mulher, eu sei que eu preciso aprender a me calar, se eu não calo, eu não tive domínio próprio. Se eu sei que, como mulher, eu preciso ser mansa e humilde, e aí eu sou arrogante e sou frenética, eu não tive o domínio próprio. E nós fomos chamadas para ter domínio próprio, tanto é que é um dos frutos do Espírito. Então, é necessário a gente ter domínio próprio. Eu preciso cumprir as coisas que eu mesmo falo para mim ser digna de confiança. Eu coloquei um post hoje de manhã, né? Meu filho Davi me trouxe café na cama hoje. E aí ele me trouxe numa vasilhinha assim de plástico, uma xícara cheia de água e uma maçã. E aí eu fiquei parada ali olhando aquilo, né? Ele sabe que todos os dias de manhã eu não tomo café sem tomar água primeiro. Ele não sabe fazer café, o que ele fez? Ele trouxe a água. Ele me vê fazendo. E aí eu consigo moldar, vamos dizer assim, o comportamento do outro. Se você não faz, não cumpre, se você não se obedece, como que você vai querer que o outro te obedeça? Se você não é influência nem para você, se você precisa de tapinha nas costas, de aplausos e de elogio, como que você vai transmitir essa autoconfiança, esse autogoverno para as pessoas? Se você precisa de elogios.
Então a gente precisa pensar sobre essas coisas, porque você é exemplo, né? Pelo menos você deveria ser um exemplo digno de ser imitado. De repente os seus filhos não vão lembrar, o seu marido não vai lembrar daquilo que você fala, mas vai ser impossível esquecer as suas atitudes, as suas ações, o seu comportamentos. E aqui, gente, eu não tô tocando na sua identidade. Você é uma filha de Deus, Gênesis 1:26, você é aquilo ali, tá? Você é sua identidade, mas os seus comportamentos a gente precisa trabalhar. E o autogoverno fala de trabalhar os comportamentos. Letícia, o que tem a ver com a autoconfiança? Vamos lá. Se você fala que vai levantar todo dia às 6 horas da manhã e fazer o seu devocional com Deus, e você não faz, como que você vai confiar em você mesma? Não tem como. Você mesmo, lá dentro do seu cérebro fala assim, você já falou tantas vezes isso e não fez, por que agora vai ser diferente? E aí gera dentro de você uma falta de confiança. Você se sente menor, incompetente, a sua autoestima abaixa, porque você tem certeza, você sabe lá no fundo que você não obedece nem você mesma. Você se propôs a fazer várias coisas e você não cumpriu nenhuma. Como que você vai ter uma autoconfiança? Não vai. E aí você vai precisar de quê? Elogios, aplausos e resultados. E o dia que você não tem elogio, o dia que você não tem aplausos e o dia que os resultados, gente, não vem, porque sim, isso acontece na nossa vida, tem hora que o resultado não vem. Você pode fazer das tripas ao coração, mas a coisa não funciona, aí você desmorona. Aí você se frustra, aí você se deprime e aí você abre mão daquilo que era para ser você. Por quê? Porque você não tem a autoconfiança necessária. Você não assume os papéis e o posto que Deus te deu. Você recebe, por exemplo, uma proposta, uma oportunidade, você treme de medo. Ai, nossa, será? E não aceita. Aí a oportunidade vai embora. Deus te deu, abriu as portas. Só que você não tinha autoconfiança suficiente para passar pela porta. E por que você não tem autoconfiança? Porque você não tem autogoverno. Porque você não obedece a si mesmo. Eu não quero que você obedeça o que eu falo, o que o pastor fala, o que os players... Não é isso. É fazer com você. Você sabe que você precisa ter um melhor momento de devocional com Deus? Você sabe que você precisa de fazer exercício físico? Você sabe que precisa melhorar os seus gritos? Você sabe que você precisa ser mais complacente, mas você sabe do que você precisa. Você sabe, gente. A gente sabe o que a gente precisa mudar. A gente sabe o que a nossa vida está incoerente com a palavra do Senhor. A gente sabe o que na nossa vida, quais são os nossos comportamentos que não está coerente com a identidade que Deus nos deu. A gente sabe. A gente sabe. Pronto. É que nem erro de filho, né? Todo mundo fala que a mãe é a última a saber. Não é, gente. A mãe não é a última a saber. Ela conhece a cria que ela tem. Então a gente se conhece. A gente sabe. A gente sabe. Mas então por que a gente não muda esse jogo? Por que a gente não vira isso? Gente, e essa parte Deus não vai fazer pra você, não. Eu sinto em lhe dizer que essa parte Deus não vai fazer. A palavra do Senhor fala que Ele bate, mas quem abre a porta é você. Se você não estiver disposta a arregaçar as bancas, né, a bater a poeira e falar assim, não, a partir de hoje eu vou ser digna de confiança. A partir de hoje eu assumo o domínio próprio que Deus me deu através do Espírito Santo. A partir de hoje eu quero me comportar como uma mulher de autogoverno. Se você não tomar essa decisão, gente, não dá. Nem o Espírito Santo vai dar. Você pode assistir milhões de lives. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir 1000 vezes na igreja. Você pode ler a Bíblia toda num ano. Você pode usar todos os devocionais que tem por aí, que são muito bons, mas se você não tiver esse autodomínio, esse autocontrole, esse autogoverno e falar, não, eu quero ir fazer, né? Porque falar é muito fácil, né? E colocar em prática, querida, infelizmente, você vai continuar no meio da multidão, você vai continuar na mediocridade. E na mediocridade que eu tô falando aqui é na média, tá? Eu sei que tem muitas mulheres que têm propósitos maravilhosos, tem um chamado, tem algo dentro delas assim que quer explodir, que quer romper. Elas sabem que tem potencial.
Elas sabem que Deus chamou para mais. Elas têm essa chama dentro delas, só que não rompe. E aí hoje eu tô falando com você que a primeira coisa que você precisa de ter é o autogoverno. E aí, voltando, né, na história que eu contei para vocês, não adiantava eu lá ganhando os aplausos da igreja lotada, saindo no jornal da cidade, sendo que eu não estava sendo aquilo tudo dentro da minha casa. Não tem como eu influenciar o outro se eu mesmo não me influencio. Não tem como, não é lícito, nem sei se é bem esse conceito, mas assim, não é lícito, ou então não me preenche por inteiro se eu tiver aplausos lá fora, mas os meus saber quem eu sou, como que eu sou, o que eu tô fazendo. Gente, 3 dias enfurnada na igreja e com um bebê de 7 meses. Eu nem sei se o meu marido comeu. Eu não me preocupei com isso. Por quê? Porque eu estava fazendo a obra de Deus. E naquele momento todo eu achei que Deus estava lá cantando e aplaudindo. Gente, não estava. Não estava. O Senhor usou naquele momento para falar comigo. Letícia, é dentro primeiro. Não é fora. E tem um monte de mulher querendo ser fora aquilo que não é dentro. Querida, não se sustenta. Você pode até ir, igual eu fui. Mas você vai meter a cara na parede. E eu tô aqui abrindo meu coração pra você e contando essa vergonha toda que eu passei pra você não passar. Volta pras bases. Jaqueline, vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Volta pras bases. Fundamenta as suas bases. Porque na hora que você precisar de ir, você vai e vai se sustentar. Naturalmente, você já viu, né? Pessoas assim que aparecem do nada. Do nada não, né, gente? Ela vem assim como um meteoro. Nossa, é a pastora fulano de tal, a missionária fulano de tal, aquela mulher, nananana. Daí 2, 3 anos, cadê? Puf, pá. Foi embora, sumiu. Como? Por quê? As bases não estavam sustentadas. Nossa, mas você viu aquela pessoa, era uma bênção e tal, e agora? Né? As bases. Querida, preocupa com as suas bases. Você vai entrar no céu, é por causa das suas bases. Não é por causa do seu externo, é por causa da sua base. Cria profundidade, cria raiz. Quer crescer para fora? Quer alimentar pessoas? Tá tudo bem. É legítimo o seu desejo. E eu creio sinceramente que Deus tem isso para você. Desde que você se aprofunde. Desde que você cuide das bases. Ei, pastora Cláudia. Amém, amém. Oi, Vi, seja bem-vinda. Vez aposta, seja bem-vinda. Gente, então você precisa disso. E hoje, muitas mulheres ainda não alcançaram o que precisa de alcançar por causa das bases. Confesso para vocês que esse período de pandemia, né? Vocês já viram, né? 7 dias das lives de 5 a 16, né? Que vocês estão me acompanhando aqui mais tempo. Sabe que eu tô num período de reestruturação de tudo, gente. De ministério, de profissão, de casa. E isso é bom. Eu vejo o Senhor assim quebrando o vaso e fazendo de novo, e isso é bom. E eu tô aqui para compartilhar com você essa minha jornada, porque eu gostaria que você também usasse esse momento para isso, pra gente sair de uma maneira diferente, pra gente realmente se estruturar. Uma das coisas que eu me perdi, mesmo com esse tanto de experiência, vamos dizer assim, né, com esse tanto de tapa na cara que eu levei, uma das coisas que eu me perdi foi no aprofundar. Porque assim, muitas vezes a gente, Letícia, mas eu sei, aí você sabe aqui. E aí você quer mostrar pro mundo que você sabe. Tá tudo bem, gente, vamos compartilhar, porque compartilhar é vida, né? Como diz a minha amiga Arielle, compartilhar é vida. Só que você tem que continuar aprofundando. Você tem que continuar aprendendo. Você tem que continuar descendo. Por quê? Porque senão vai acabar. Aquele pouquinho que você aprendeu e que você deu, acabou. E aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a copiar. Fulano fez isso, aí você dá uma ajeitadinha, põe do seu jeitinho e bota lá. Mas peraí, o Senhor não te chamou para fazer cópia, para ser cópia. Se você não for você, quem é que vai ser você? Não tem como. Então você precisa aprofundar. Aprender um pouquinho, compartilha sim, porque tem pessoas que não sabem nada e que precisam do seu compartilhar. Eu não tô falando que não é para você compartilhar, eu tô falando que é para você continuar descendo. E aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Mas você tem que continuar descendo. E muitas vezes o nosso tempo é limitado, aí o que a gente quer? A gente quer compartilhar e aí a gente não tem tempo para aprofundar. Querida, se você tá nesse momento na sua vida, né, igual eu, só tem 1 hora, gente, por dia que eu tenho a casa silenciosa para mim. 1 hora por dia.
uma pessoa que tinha 5 horas, né? Que os meninos pra escola, marido trabalhando e tal. Então, uma pessoa que tinha 5 horas, agora só tem 1 hora. Se você só tem 1 hora, escolha o melhor. Ah, Letícia, só tem 1 hora, eu quero compartilhar. Tá, e que hora que você vai aprofundar? Porque 1 hora essa água aqui, ó, vai acabar. Se ela não estiver descendo, a profundidade, isso aqui vai acabar. E aí? Aí você vai começar a copiar. Ou então você vai começar a se comparar. Aí, sabe, vai gerar ruído. Então, e Deus não quer isso. Você só tem tempo pra se aprofundar, aprofunda. Vai lá nas entranhas, vai lá nas entranhas. Por quê? Porque na hora que você tiver tempo pra jorrar, vai jorrar por muito tempo. Só que para isso, querida, a gente precisa de autocontrole. Para você ser uma mulher confiante, você precisa de autocontrole. Letícia, eu tenho vergonha de gravar lives. Letícia, eu tenho vergonha de pregar na igreja. Eu tenho vergonha disso, tenho vergonha daquilo. Você tem vergonha porque lhe falta autoconfiança. Falta autoconfiança porque você ainda não ajustou seu autogoverno. Porque o dia que você começar a fazer as coisas e cumprir aquilo que você fala, você vai, poxa vida, eu consigo. Não, eu falei isso e tá funcionando, tá acontecendo, tô tendo frutos. E aí dentro de você vai gerando. E se chegar alguém e falar assim, nossa, você não dá conta não, dou conta? Eu sim, eu já fiz isso e isso, eu dou conta. E aí você enfrenta. Você é conhecido pelaquilo que você termina e não pelaquilo que você começa. Se você começou a ler um livro e você não terminou, você é uma fracassada. Ai, desculpa. Uma palavra muito forte, né? Então tá, se você começou o livro e não leu, você não tem autocontrole. Vou deixar mais bonitinho pra você. Que a gente tem que ser mais bonitinha nessa bendita internet. O que eu quero dizer com isso? Você fracassou. Você se propôs a fazer algo e você não fez. Isso não é sucesso. E você não vai ser conhecido. Ah, aquela irmãzinha ali é aquela que começou a ler 10 livros e não terminou nenhum. Gente, quem quer ser conhecido assim? Ninguém. Não, agora, não, aquela ali leu esse livro só. Não, pergunta aquela irmãzinha ali, porque ela leu aquele livro todinho, ela sabe explicar o que esse livro quer dizer. Pronto! Você é conhecido pelaquilo que você termina, não é pelaquilo que você começa. Liette, eu fiquei muito tempo parada querendo saber quem sou, estudando, rezando, e depois de 3 anos eu cheguei à conclusão que a Liette de 3 anos atrás não é a mesma hoje. Não é a mesma. Não é a mesma. Por isso que a gente precisa estar em constante movimento. Tanto de autogoverno, autoconfiança e aprofundamento, gente. É descer. Eu ouvi, né, essa frase ontem. Os melhores tesouros estão nas profundidades. Aquilo que é mais valioso, aquilo que é mais raro, aquilo que é inédito está nas profundidades. Se você achou uma pepita no raso, ela tem pouco valor. Agora, se você encontrou um diamante lá no fundo, ele tem muito valor. É cavar, é cavar. É cavar. Eliette, isso que você me falou aí, gente, acontece também no casamento. Não sei que não tem nada a ver, não. Ou tem, né? Semana passada eu fiz 11 anos de casado. Mas teve uma época do meu casamento que eu sentei com meu marido e falei assim, olha, quando eu casei com você, eu tinha eu tinha uma listinha de coisas que eu queria que você fosse pra mim, né? No casamento e tudo. Só que aquela listinha mudou. Agora eu tô precisando de um homem assim. Sim. E aí falou assim, que bom, porque a minha listinha também mudou. Agora eu tô precisando de uma esposa assim. Por quê? Porque a gente muda, né? As nossas vontades, os nossos desejos, quando a gente tinha, sei lá, 20 anos, não é a mesma agora. Do ano passado não é a mesma agora. E a gente tem que entender isso. Mas é só aprofundar. Faz sentido pra vocês, gente? Me conta aqui. Parou de subir o coração. E vocês parou de comentar, eu fico pensando assim, meu Deus, tô aqui sozinha. Esse povo não tá entendendo nada. Mas faz sentido? Essa coisa do autogoverno, com a autoconfiança. É verdade? Que bom. E a gente tem que parar de ser mulher dodói, sabe? Muitas vezes a gente é assim. A gente vê uma coisa na internet, a gente se ofende. Ah, porque a irmã falou isso, sabe? Gente, vamos amadurecer. E a pessoa que amadurece é a pessoa que tem autocontrole. É a pessoa que quer cuidar da própria vida, que ela não precisa ficar esperando os tapinhas nas costas. Independente se você falar que gostou ou não, eu sei por que eu fiz. Eu sei qual era o propósito, eu sei qual era o objetivo. E dentro daquilo que eu sei, eu fiz o meu melhor. Então a sua opinião pra mim, do tipo, meio que pouco importa, porque eu sei da minha história. Eu sei da minha caminhada. E hoje em dia a gente está querendo comparar bastidor com palco. A outra tem 4 filhos, tem barriga chapada, cabelo louro, olho verde, sei lá, e prega
pro mundo inteiro. Mas qual que é a minha história? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? O que Deus tem para mim? Sabe? Deus não tem o mesmo caminho para todas nós, porque nós estamos em etapas diferentes, tivemos vidas diferentes, e honrar isso, gente, faz muita diferença para sua autoconfiança. Então, teve uma época da minha vida, eu estava com depressão pós-parto, depois que eu tive o Arthur. E, gente, eu ficava feliz o dia que eu tinha comida fresca que eu falo é arroz, feijão, sabe? Que eu fui lá no fogão fazer, que eu não precisei de comprar de supermercado e nem dar lanche na hora da comida, pois é. E que os meninos tinham tomado banho sem precisar de esperar meu marido chegar. Gente, eu ficava, assim, imensamente feliz se eu conseguia fazer isso. Por quê? Porque dias atrás eu não estava conseguindo fazer nada disso. Era comida no restaurante, era gritaria, era confusão danada. Meu marido chegava, tava todo mundo com o cabelo desse tamanho, todo mundo fedendo, precisando de banho. Então, honre aquilo que você começa e aquilo que você termina. Letícia, eu não consigo ler um livro todo. Tudo bem, lê uma página por dia. Letícia, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Então, para de ler e começa a ouvir ela. A Bíblia falada, coloca lá. Vai lavar vasilha ouvindo Salmos, ouvindo Provérbios. Não tem importância. Não tem importância. Desde que você caminhe em direção daquilo que você queira. Agora, eu leio a Bíblia e não entendo, não vou ler a Bíblia mais. Gente, não sabe? Não, é porque eu não tenho dinheiro pra fazer assim, então não vou fazer. Agora nem dá, né, pra falar que não tem dinheiro pra ir pra academia. Tá todo mundo exercitando em casa. Porque eu não tenho dinheiro pra ter uma casa assim, sabe? O que você tem? Simples assim. Hoje eu quero ser o Elias, ou Eliseu. Aquela mulher, né, que falou que não tinha nada em casa. E aí ele pergunta, o que você tem? A nossa primeira resposta é falar, eu não tenho nada. É uma resposta automática. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo, não é pra mim, eu tô com vergonha. E se o povo rir de mim? A primeira resposta que a gente dá, ela é automática. Igual aquela viúva falou, eu não tenho nada. Mas aí ela conserta, não, espera aí. Eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Qual é o pouquinho que você tem? Qual é o pouquinho? Letícia, eu comecei tanta coisa na minha vida e nunca terminei nada. Letícia, todo mundo olha pra minha cara e fala que eu não vou dar nada na vida porque eu já comecei um monte de coisa, nada dá certo pra mim. Letícia, você não conhece a minha história, você não sabe quem é o meu marido, você não sabe a minha igreja, você não sabe, eu não sei, gente. Pra falar a verdade, eu não quero nem saber, não. Eu quero saber o seguinte, o que você tem que pode sair desse fundo do poço que você tá? O que você pode se comprometer com você mesma? Usando o autogoverno. É sobre você, não é sobre o outro. Não é sobre a circunstância. Não é sobre o coronavírus. Não é sobre isso, é sobre você. O que você pode fazer com aquilo que você tem? A Letícia, assim, né? Eu não consigo fazer 1000, mas eu consigo fazer 1. Faça 1. Seja constante no 1. Faça 1 hoje, 1 amanhã, 1 depois. No final do mês é 30, querida. Pra quem não sabia fazer nada, você já fez 30, olha que maravilha. O que acontece com sua autoconfiança? Ela eleva. Numa próxima vez, alguém vai falar assim com você, você faz pra mim 50? Aí você vai respirar fundo e vai pensar assim, quantos dias que você me dá? Não, eu te dou uns 3 meses. Eu consigo. Por quê? Porque se em 1 mês eu fiz 30, em 3 meses eu faço 50 rindo. E aí o que acontece? Sua autoconfiança levanta. Só que se você continuar paradinha aí, cheia de desculpinha, não vai rolar? Tá ouvindo essa pergunta todos os dias, Antônio? Que bom! Que bom! E aí? Né? Então, gente, o autogoverno fala disso, de você obedecer a si mesmo, de você se propor. E não é o Espírito Santo, não é um anjo com a bandeira de prata na mão que vai fazer isso pra você. Não é. O livre-arbítrio está aí para isso, né? Você tem que decidir. Por isso que que a gente tem que fazer para ir para a glória? Aceitar Jesus de todo o coração, não é? Por isso que a gente vai lá na frente, levanta a mão, né? Por isso que a gente faz aquela oração de confissão. Por quê? Porque eu tenho que autorresponsabilizar por isso. Não, a partir de hoje, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu acredito que Ele morreu para mim salvar. É uma atitude minha. A partir de hoje, eu decido viver de acordo com a identidade que eu tenho. Qual é a identidade que eu tenho? De filha de Deus. De filha, de princesa no reino espiritual. Como será que comporta essa filha de Deus, hein? Diante do medo. Será que uma filha de Deus é medrosa do jeito que eu sou?
Será que uma filha de Deus é reclamona do jeito que eu sou? Será que uma filha de Deus fica lá falando mal dos outros do jeito que eu falo, me comparando, reclamando por que ela e não eu? Ah, porque Deus olhou para ela e não olhou para mim. Será que é esse o comportamento de uma filha de Deus? Será que é um comportamento de uma filha de Deus ficar gritando o dia todo, xingando o coronavírus, xingando o Bolsonaro, xingando não sei o quê, reclamando não sei o quê? Será que é esse o comportamento de uma filha? Não, Letícia, não é não. Meu Deus do céu, não é esse comportamento. Então qual que é o comportamento? Ah, é porque a minha boca vai abençoar e não amaldiçoar. Beleza, então eu, com meu autogoverno, pensei, a partir de hoje eu não quero reclamar mais. Semana passada a gente tava, né, no jejum de não reclamar. Gente, meu marido me ligava e perguntava, e aí, amor, como que estão as coisas em casa? Eu respirava fundo, bem, não posso reclamar. Tá tudo maravilha. Só tá a graça de Deus aqui, né? Eu não podia reclamar. Não, tá todo mundo com saúde, tá todo mundo inteiro, todo mundo almoçou. E aí eu começava a contar as coisas boas que tinham acontecido. Por quê? Porque eu não podia reclamar. Só que era o quê? Autogoverno. Eu precisava de me posicionar. Aí eu ligava, nossa, tô com saudade de vocês não vêm visitar a gente, não sei o que do corona, esse corona, porque não sei o que do Bolsonaro, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Nesse momento que nós estamos em casa, vamos limpar o guarda-roupa, vamos tirar as coisas velhas, vamos jogar fora, vamos fazer videoconferência, vamos aprender a usar o celular chiquérrimo que você tem aí. Olha, liga às 7 horas da noite, tá todo mundo aqui e nós vamos fazer uma selfie pra te mandar. Por quê? Porque eu decidi que eu não vou reclamar, não vou entrar nessa onda, não vou entrar e pronto. Eu decido não entrar. Como diz o Cláudio Duarte, a crise é deles, não é minha. Eu opto por não entrar na crise, né? Isso é o quê? É autogoverno. E na hora que vier outra crise, porque sim, haverá outras crises. Na hora que a gente passar por essa e achar que tá tudo bem, vai acontecer outra, eu vou pensar, não, espera aí. Não, eu já passei por uma. Eu passei bem por uma, tô aqui viva, forte, né, saudável. Não, eu vou passar por essa também. Você vai ganhando musculatura emocional, sabe? Você vai comer, não, espera aí, eu sou mais forte. Não, eu consigo mais. Não, eu posso ir além. Não, não, calma aí, eu não sou aquela fraquinha, não. Não, não sou mulher mole, não. Mole pra falar, né? Eu não sou uma mulher mole, não. Eu sou uma mulher de fibra, eu sou uma mulher forte. Eu sou aquela mulher lá da Bíblia que tá falando que a gente é mais do que vencedoras. Eu acredito nisso e eu vou me comportar como se eu for, como eu sou, né? A sua identidade, ela tem que ser revelada através do seu comportamento também, né? Não, eu preciso agir como eu sou, porque eu sou assim. Essa é a minha essência, né? E aí eu me posiciono. Na hora que eu me posiciono, a primeira coisa que eu preciso fazer é assumir o autogoverno. Faz sentido pra vocês, gente? Me coloca aqui. E aí, essa semana, eu vou colocar no feed, se não me engano, 5, só 5, tá, gente? Existe um tantão. Mas eu vou colocar pra mim, né? São 5 principais aspectos que a gente precisa ter autocontrole, esse domínio próprio, tá? Se não me engano, deixa eu até conferir aqui se hoje já saiu o primeiro. Acho que hoje já saiu o primeiro. E aí, eu quero ser de forma prática. Como que você pode fazer? Porque isso tudo é muito bonito, né? Esse discurso meu aqui é tudo muito bonito. E aí, agora, Letícia, como que eu coloco na prática, tá? E eu quero, todas as vezes que eu trazer alguma coisa aqui pra vocês, eu quero que seja na prática. Eu quero que você saia da live já fazendo, tá? Porque é isso que traz transformação, gente. Ficar sabendo, não faz. Você ir lá na igreja todo domingo recebendo, né? Abrir zilhões de live no domingo 7 horas, né? Porque agora tá todo mundo fazendo live no domingo 7 horas. E ficar ouvindo, vai mudar muito pouca coisa. Você vai ter fé, mas você não vai ter prática. E você precisa ter prática. Então, no feed vai ter, se não me engano, 5. Eu não vou contar pra vocês, não. Vocês vão ter que ir no feed durante a semana todinha pra saber, tá? Quais são esses aspectos. E aí você vai parar e vai pensar assim, esse aspecto aqui, como que eu tô? Tá legal? Não tá legal? Eu preciso melhorar em quê? E aí você mesmo coloca as práticas. Eu vou usar... Tem um dos domínios, quando eu estudei essa aula de autodomínio, eu não vou falar dele no feed não, mas eu vou falar com você aqui agora. Na época do meu seminário,
que era sobre a consciência da carne, sobre as paixões da carne, né? Sobre pornografia, sensualidade, basicamente era isso, a lascívia, né? Um desses domínios. Eu não vou tratar esse no feed, por isso que eu tô falando aqui na live. E aí a palavra do Senhor fala, né? Que a gente não pode se entregar a essas paixões da carne, a consciência e tal. E lá fala explicitamente sobre a imoralidade sexual, né? E aí, a base de estudos que a gente tinha, teve uma aula inteirinha sobre isso e tal, e tinha uns exercícios. E aí um dos exercícios, foi muito interessante. E aí tava lá assim, porque a primeira coisa que você fala é o quê? Que você não tem que esse pecado você não tem, né? A primeira coisa. Meninos, a primeira coisa que a gente fala, né? Na hora que o professor falou sobre isso, não, esse pecado eu não tenho. Aí falou da pornografia, aí alguns homens começaram a se consertar na cadeira. Mas aí nós, mulheres, fazendo, não, isso aí eu não tenho. E aí, gente, que vergonha. Na hora que chegou o exercício com as coisas, né, que são consideradas da impureza sexual, gente, eu marquei um tantão. Ai, meu Deus, deixa eu confessar meus pecados. Eu marquei um tantão, porque tem coisa que você nem sabe que é, mas que é. E se você tiver oportunidade, eu vou deixar lá no meu... Não tá ali, não. Vou deixar lá no meus stories. É um livro que chama A Mulher dos Sonhos do Seu Marido. Quando eu me casei, né, eu tenho uma coleção aqui de livros de como ser uma boa esposa, né? E esse, gente, foi um dos que mais me chocou, porque nesse livro a autora fala isso. Ela começa o livro falando o seguinte: eu traía meu marido com 4 homens. E aí você fica horrorizada, né? Como assim ela traiu o marido dela com 4 homens? E aí ela começa a contar. Porque ela comparava o marido dela com outros homens, né? Então, por exemplo, nossa, o meu marido podia ser tão espiritual como líder, sei lá, do diaconato. Isso é uma traição. E aí, isso tudo tá englobado, né? Ah, porque se o meu marido fosse assim... Então tem coisas que a gente faz, só que a gente não tem noção do dano que aquilo traz na nossa vida, o quanto a gente está fora daquilo que o Senhor tem pra gente. E aí lá nessa coisa da sexual lá, tinha de corpo, por exemplo, quando você olha, tanto homem quanto mulher. Se você olha uma mulher e fala, nossa, que corpo bonito. Naquele momento, o que você está desejando? Ou você está desejando ter aquele corpo, e aí você pensa, nossa, se eu tivesse aquele corpo, não sei, eu ia ser, as pessoas iam olhar pra mim. As pessoas iam me desejar, ou as pessoas iam me ver como que eu era bonita. Gente, isso é pecado, impureza sexual, que no fundo, o que a gente quer ser? Admirada. Então, quando a gente fala de domínio próprio, quando a gente fala de aspectos, né, de comportamentos, ele é muito profundo. A gente tem que realmente parar e olhar assim, não, em que eu tô errando? Porque com certeza a gente tá errando. Ah, a gente fala do domínio, aí beleza, né? O que a gente pensa nessa coisa do sexual? Que é só trair o marido, que é assistir pornografia, né? Aí beleza, tinha um negócio lá que eu fiquei assim, chocada, de filmes com comédia romântica. Como que isso pode despertar em mim o pecado da impureza sexual? Porque eu assisto aquela comédia maravilhosa, né? Que aí eles têm problema no meio, aí no final o cara chega com uma serenata, com flores, com bombons, que faz aquele pedido de casamento maravilhoso. E aí dentro do meu coração eu tenho o desejo. Moisés falava isso. E aí o que Jesus falou? Que se você apanhar numa face, você dá outra. O que isso quer dizer? Que aquelas regrinhas que a gente acha que é politicamente correto, quando você entra no reino de Deus, quando você é regida pelas leis do céu, você vai mais além. Então, aquilo que todo mundo pode achar que é normal, para você que quer entrar dentro do reino de Deus, ter autogoverno e ser autoconfiante, para você vai mais além. Para
nos levantar como influenciadoras, como mulheres inspiradoras, se a gente quer deixar um legado nesse mundo, se a gente quer que as pessoas olhem pra gente e pensem assim, poxa vida, tá ali um exemplo digno de ser imitado, o que a gente tem que fazer? Tem que se aprofundar. E Paulo mesmo falava, né, que todas as coisas me são lícitas, mas algumas não me convêm. Então, pode até ser que aos nossos olhos não seja pecado, mas se eu fizer aquilo, for pedra de tropeço por alguém, com meu autogoverno, eu decido não fazer. E aí, gente, quanto mais eu aumento na maturidade, mais eu perco o controle. No sentido, eu não preciso ser controladora. Mulheres controladoras, elas não têm autogoverno, elas lhe faltam maturidade. Mulheres que querem tudo feito do jeitinho que elas pensam, que tem que ser do jeitinho que elas pensam, porque senão não serve, ela não tem maturidade, ela não tem autogoverno, aquilo ali é controle. Quando você tem maturidade, você abre mão do controle. Tudo bem, eu sou assim, meu marido ainda não tá, meus filhos não tá, minha líder não tá, minha pastora, tá tudo bem. Cada um tem sua jornada, cada um... Pronto, eu vou continuar sendo e vou inspirar eles a ser. Eu não preciso controlar, eu não preciso querer que eles sejam. Não, porque eu aprendi, porque a partir... Não preciso disso. Eu sou madura o suficiente para saber que esse é o meu momento. E aí, voltando, né, nos pãozinhos que meu marido traz da padaria. Eu disse, Paixão, a partir de hoje, não compra mais para mim. Nem isso, nem isso, nem isso. É sobre mim, não é sobre ele. Ele quer continuar trazendo coisas? Pode trazer. Isso. Ah, mas você não vai comer? Não, eu vou comer de vez em quando, assim, tal. Mas quando for para comprar, eu peço. Pode ser? Pode ser. Pronto. Aí ele fala, nossa, eu comprei um tanto de coisa ontem, o que nós vamos fazer com aquilo? Do tipo, você não tá comendo? Né? Eu falei, não, vamos juntar tudo, você leva lá pro seu serviço, distribui lá pro pessoal na hora do café da manhã e tá tudo bem. Mas o quê? Tem que partir de mim. Ah, mas é porque o meu marido... Gente, tem que partir de mim. Atualmente eu faço 3 tipos de comida aqui em casa. Por quê? Porque é a partir de mim. Nossa, eu trabalho, cozinho demais. Cozinho. Por quê? Porque começou de mim. Meu marido tá numa dieta restritiva por causa da saúde. Os meninos não tá. Às vezes quer comer um monte de besteira. E eu tô na minha ali no meio tempo. Vai cansar? Vai. Vai dar trabalho? Vai. Mas eu decidi. Uma foto e deixar no feed pra vocês. Se não me engano, gente, tem até ele em e-book. Se você tiver lá no Telegram, você me manda um recadinho por lá, que eu acho que eu tenho ele no PDF, né? Caso você queira. Controlar todos. Isso mesmo, Elisângela. A gente quer controlar todos, mas a gente não controla a si mesmo. Gente, eu vi isso com os meus filhos. Aqui em casa, né? Levanta de manhã, a gente não usa eletrônicos. E aí eu usava e eles não. E aí o Davi, né, falou, uai, mamãe, a regra não vale pra você também, não? No feed, porque vai ter muitas, e a gente vai estar falando sobre isso, né? Alguns aspectos que a gente já pode começar a fazer hoje mesmo. E com atividades, assim, bem práticas, tá, gente? Pra gente sair fazendo, né? Porque só teoria não muda o mundo, não. Seja bem-vinda! Vocês que estão entrando aí, Rayane, Eliane, Ana Cris, sejam bem-vindas, gente. Deixa eu olhar aqui se vai hoje ou se vai amanhã. Vai hoje, gente. Hoje meio-dia.
vai um deles. E tem 21 dias de sacadas de provérbios para mulher de negócio. Gente, tudo isso no Telegram. E é legal que você entra hoje, você pega todos os conteúdos, né? Então você tem uma sequência lógica. É muito bom. Tem dúvidas não? Então a gente vai encerrar por hoje. Eu vou ver se essa semana eu consigo, na quinta-feira, fazer mais uma live com vocês. Mas aí eu vou avisando pelos stories, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Me deixa saber se eu te ajudei de alguma maneira. Me manda um recadinho lá pra mim saber se tá fazendo sentido. Que se estiver continuando fazendo sentido, a gente continua com esse tipo de assunto. Se não estiver fazendo sentido, tudo bem. Me avisa também. E o Espírito Santo. E lembre-se, você foi